A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este lugar e que esse Espírito que tem falado desde que esse culto começou até antes, que essa graça salvadora maravilhosa, que o amor de Deus nos alcance mais essa oportunidade e que Ele seja sempre assim presente em nossas vidas, amém? A presença dEle. Por isso eu convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, onde estamos meditando nesses dias. Lucas 4, nós vamos ler hoje dos versos 31 até 37, do Evangelho de Jesus Cristo, que nos foi fruto de muito empenho de Lucas em pesquisar, em verificar, né, em conversar, em ouvir palavras, e nos deixou assim registrado com tanto carinho. 4:31, Lucas 4:31, sobre algo que já tem sido dito aqui neste lugar desde o início, sobre algo que é muito importante para o Senhor, para as nossas vidas. Diz assim o verso 31, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, no sábado, começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ai, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes nos destruir, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar. Senta aí como parte daquilo que o Senhor preparou para você, para mim, em nome de Jesus. Amém? Mas eu tenho que confessar que eu fiquei durante muito tempo, na verdade eu acho que eu ainda estou, sobre o efeito daquela palavra de quarta-feira, porque ficou reverberando aqui no meu espírito o Senhor me dizendo sobre a importância de construir dentro de mim essa necessidade constante de me render ao único que pode fazer alguma coisa na minha vida, ao único que dá conta de saciar a minha vida em todas as dimensões dela. Isso para mim foi muito forte. E eu lembro que a preletora convidada daquela noite, ela comentou que Paulo disse no final do capítulo 5 de 2 de Coríntios que Jesus veio estabelecer o ministério da reconciliação da humanidade com Deus. Jesus é Deus querendo chamar a gente para perto de novo. Isso é Jesus. Querendo nos atrair para Ele novamente. E isso é muito sério. Porque você serve a um Deus que te ama de um tanto que Ele quer estar contigo. Ele quer estar perto. Ele quer ter comunhão completa com o seu povo. E você não está aqui por outro motivo. É por isso que você veio aqui hoje. Não tem outra razão. Teve alguém que falou com você. E foi assim, pensando nesse Deus que quer essa relação conosco tão próxima, tão íntima, que eu fui ler o Evangelho essa semana, fui me debruçar e li. E lemos junto hoje algo que é um tanto quanto corriqueiro assim na vida de Jesus, tanto que isso vai acontecer aqui em outras oportunidades do ministério dele. Não é a primeira, não vai ser a última, mas está longe de ser algo normal. Merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso cuidado isso aqui. Não é à toa que o primeiro milagre que Lucas quis registrar, que Jesus realizou, é quando o Senhor expulsa um demônio de dentro de uma igreja. Esse é o primeiro. Isso é um negócio importante. Existe algo de muito espiritual nesses exorcismos de Jesus, porque essas questões são muito mais do que Jesus expulsando demônios, mas aqui tem enfrentamentos que pretendem repreender forças que o que elas mais querem é nos afastar do nosso Criador. E eu quero que você receba tudo que eu recebi essa semana. Qual é o contexto aqui? Vamos tentar entender um pouco do que nós estamos falando. Bom, vocês já se lembram e sabem, nós estamos meditando na sua cidade, em Nazaré, Jesus e as suas palavras foram rejeitadas. Nós vimos semana passada. Quiseram matá-lo jogando ele de cima de um penhasco, mas a Bíblia diz que o Senhor passou por entre eles e foi embora.
e foi pregar para quem quisesse aceitar as suas palavras, já que ali não aceitava. Isso que nós já vimos aqui. Bom, na leitura de hoje, ele saiu de lá e ele desceu até Cafarnaum, mais ou menos uns 22 quilômetros de caminhada. Ele chega em Cafarnaum e ali, como era o seu costume, a Bíblia é muito clara, ela diz, era o seu costume, ele não abria mão e sempre fazia isso o quê? No sábado ele vai para a igreja, ele está na sinagoga e lá fazia o quê? Pregava a palavra e ensinava ao povo. E aqui é interessante que Lucas reforça, muito bem, nós já vimos isso também, que Jesus, imbuído de toda a autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele, falava e todos que ouviam ele ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Porque ele não pregava como os outros pregadores, ele pregava com autoridade, Lucas, ele pregava com autoridade. Autoridade que vinha de onde? Da presença do Espírito Santo que estava sobre ele. Isso precisamos deixar muito claro. Dentro da igreja, a palavra está sendo ministrada sob a autoridade do Espírito Santo, e as pessoas na igreja estavam todos quietos, atentos, recebendo a palavra, mas teve alguém que não recebeu. Verso 33 diz que naquele culto, naquele dia, dentro da igreja, tinha um homem possesso de um demônio, e mediante a palavra ministrada, o demônio não pôde ouvir. Ele não conseguiu admitir a autoridade de Jesus. Ele não teve outra alternativa, mas ele teve que sair das trevas e se revelar diante de todos, e por isso ele deu um berro, literalmente. Imagine você na igreja sentado, atentamente ouvindo, e Jesus pregando, e de repente, no meio da igreja. Um berro. E obviamente as pessoas ficaram assustadas, né? As pessoas devem ter levado um baita susto. O que quer conosco, Jesus de Nazaré? Gritou do meio do povo. Veio aqui para nos destruir, eu sei muito bem quem tu és o santo de Deus. No meio da igreja. Bom, Jesus estava ali pregando, mas ele não está pregando para qualquer um, ele não é qualquer pregador. Jesus, aliás, não prega para quem não aceita as suas palavras, mas porque a igreja também não é lugar de escândalo, né? Igreja não é lugar de espetáculo, e por isso, diante do destempero demoníaco, Jesus simplesmente faz o quê? Cale-se, saia daqui, saia dele. Cale-se, vai embora, sai daqui. Então, é importante que você entenda, nada neste mundo ou em qualquer outro mundo pode impedir quando Deus está falando. Nada é mais importante do que isso. Veja, o demônio deu uma estribuchada, fez um showzinho no meio do povo, todo mundo devia ficar apavorado, mas o texto diz aqui que o homem jogou o homem possesso no chão, mas saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. O texto é muito claro nisso. E com isso, a admiração de todos só aumentou, porque as pessoas já estavam admiradas com o seu ensino, com a autoridade da sua palavra, e agora ainda mais, porque as pessoas têm que reconhecer que realmente as palavras de Jesus têm autoridade e poder. E eles perguntam, que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a Bíblia termina dizendo que a fama dele só aumentava na região. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. E eu queria dizer para você que nós podemos olhar para esse texto, e como sempre a gente faz, nós vamos ver o quê? Um milagre maravilhoso dos tantos que ele pode fazer. Não é isso que a gente pode encontrar aqui? Nós podemos constatar, por exemplo, todo o poder que Jesus Cristo realmente tem. Quer dizer, nós veremos aqui uma das muitas oportunidades do que o Senhor confronta demônios na Bíblia, e os demônios têm que reconhecer que Ele é o Senhor, e por isso tem que sair, tem que se afastar dele. Nós podemos ver isso. Mas tem algo aqui que me chamou a atenção de uma forma muito mais profunda aqui, porque a tradução que as nossas Bíblias, e as várias que eu fui ler, quase todas, deu aqui, nesse texto, não dá conta da revelação do Espírito Santo de Deus aqui. Não consegue, porque elas traduziram isso aqui de um homem que tinha um espírito impuro, imundo, perdão. Outros dizem de um espírito maligno, mas aqui, na verdade, está escrito anthroposekon pneuma daimoniou akatarto, em grego. E a tradução disso aqui está querendo dizer que tinha ali um homem que tinha o espírito de um demônio impuro. Não é maligno, não é imundo, é impuro. E isso aqui faz toda a diferença no que está acontecendo nessa igreja. Nós temos que entender o embate que se estabeleceu naquela igreja, naquele sábado. Isso é muito importante para mim e para você, em nome de Jesus. Porque o demônio que estava na igreja, naquele culto solene, era um espírito impuro. E para a Bíblia Sagrada, impureza é algo muito específico, e por isso não pode passar desapercebido por nenhum de nós.
Por quê? Ora, porque a maior obra maligna dessas forças que atuam no mundo é para manter o ser humano afastado do seu Criador. É isso que eles querem impedir. O que mais nos afasta do nosso Deus é um negócio chamado impureza. Por isso o demônio que estava ali era um demônio impuro. Não é maligno, maligno todos eles são. Mas isso aqui é impuro. E eu quero que você entenda muito bem. Quer dizer, quando a gente fala de impureza, esse moralismo que habita aqui no nosso coração já pensa em imoralidades, né? Que tem tantas, realmente é um problema, e nos afasta de Deus, sim. Mas para muito além dos discursos moralistas, eu quero que você vá além. O significado da palavra impuro é algo que foi adulterado por corpos estranhos. Algo que foi modificado. Impuro é o que não é puro. A palavra puros, e a tradução que dá, significa, literalmente, algo sem mistura. Eu quero que você entenda isso. Impuro, portanto, impuro é algo que foi adulterado, algo que foi falsificado, algo que foi poluído, misturado, e deixou de ser o que deveria ser no início. Isso é impuro. Tudo. Por exemplo, só para exemplificar, o rio Tietê é impuro. Por quê? As suas águas foram feitas cristalinas, mas elas foram misturadas com um monte de coisas que as tornaram poluídas, não tem vida. Então, o rio Tietê, ele está impuro, porque ele não é mais o que ele deveria ser. Ele foi modificado. E eu quero que você construa isso com você. Qual o problema da impureza para o Senhor? O problema é que tudo que se relaciona a Deus se chama santo. E por isso, nós temos que construir dentro de nós, ele só pode se relacionar e se reconciliar com o que é santo. Tanto que o oposto da impureza é santidade. Se você quiser entender exatamente o que é o contrário da impureza, é santidade. E assim a santidade é o que mantém o ser humano como ele foi feito para ser por Deus. Santidade é o que tira o ser humano da esfera do mal e leva ele para a esfera do bem supremo, que é Deus. Isso é santidade. O Bill já leu aqui, às vezes a gente não entende. Santidade é o que tira o ser humano das trevas e o leva para a luz. Isso é santidade. Santidade não é ter auréola, né, Bill? Não é ser canonizado, você tem razão. Nós temos que entender, por isso o Espírito Santo de Deus é o quê? Santo. Ele é santo, e quando o Espírito é santo, ele é fonte de toda a santidade, ele atrai o ser humano para a luz e para o amor. Agora, quando o Espírito não é santo, como no texto que nós lemos aqui hoje, quando o Espírito é impuro, ele leva o ser humano para longe de Deus, porque nesse espírito impuro, ele quer manter o ser humano nas trevas e na morte, porque lá Deus não está. Quem não está entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Existe uma dimensão santa na nossa vida e existe uma dimensão impura. A dimensão santa quer nos levar para Deus e a dimensão impura quer nos afastar de Deus. Essa é a força que você enfrenta na tua vida o tempo todo. Impureza é o que nos impede de nos achegar a Deus. Então, se a santidade coloca o ser humano na presença de Deus, a impureza o afasta de Deus, seja ela qual for. Eu quero que você compreenda isso hoje em nome de Jesus, porque isso não faz parte da nossa vida, amém? A palavra de Deus está nos mostrando a repreender, isso vai ser repreendido. Eu quero que você receba esse Espírito que é santo neste lugar, nos dizendo que o ministério que Jesus veio fazer na tua vida, na minha vida, é o ministério da reconciliação, porque o ser humano vive afastado de Deus. E Jesus reconcilia porque ele é o que esse demônio aqui teve que reconhecer. Ele reconheceu que ele é o quê? O santo de Deus. Entende aqui? Ele é o santo de Deus. E dizer que Jesus é o santo de Deus é dizer que ele é o que nos aproxima de Deus. Ele é o que nos aproxima do Senhor. Então esse mundo, meu irmão, minha irmã, é infestado de espíritos que querem nos afastar de Deus. Eu quero que você construa isso comigo. E exatamente por isso Jesus Cristo vai fazer o quê? Nos trazer de volta, nos reconciliar. E assim a grande obra do ministério de Jesus é fazer calar tudo que nos afasta de Deus. Esse é o momento do evangelho que você recebeu nesta manhã da parte do Espírito de Deus. Esse é o ministério de Jesus. Então no evangelho que nós lemos hoje, isso está muito claro, porque o primeiro milagre que Lucas registra, que Jesus fez, foi repreender o que quer nos afastar de Deus. Por isso a palavra diz, tinha um espírito impuro, e Jesus foi lá e fala, cala a boca, aqui você não age, aqui você não manda, aqui você não fala nada, sai daqui.
Porque aquele espírito afastava as pessoas de Deus. Compreende aqui o espiritual da coisa? Ele veio ao mundo para realmente nos reconciliar pessoalmente com Ele. Por isso Ele envia o seu Filho, e o seu Filho se manifesta no mundo para repreender o que tem nos impedido de nos achegar a Ele, porque o mundo é isso. A vida sem Ele é isso. Pessoas que precisam dEle, mas não conseguem se aproximar dEle, porque existem espíritos que impedem. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos libertar de todos os poderes que querem nos dominar, nos escravizar, e acima de tudo quer nos isolar, quer nos fazer viver por nós mesmos. E Ele veio para repreender toda impureza nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Eu quero que você compreenda isso. É isso que o Evangelho revela quando diz que Jesus estava numa igreja pregando a palavra e ali existia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro. E alguém dominado por um espírito impuro é alguém que está completamente desprovido da presença de Deus e também desprovido da comunhão com as pessoas. Bom, e está até que ele vem, né? Está até que ele chega. Até quando a palavra de Deus é ministrada, e quando ela é ministrada com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ninguém consegue ficar indiferente. E por isso, quando o Senhor vem no meio dessa igreja, vem no nosso meio e ministra a sua palavra, só restam duas alternativas para quem ouve. Ou nós nos rendemos, ou nós recebemos e somos constrangidos pela palavra, e nós ficamos maravilhados com a palavra, e o Espírito Santo vem e toma a nossa vida, e toma o nosso espírito, e a nossa vida muda. Por quê? Porque nós nos achegamos a Deus, a palavra tem esse poder, ou nós rejeitamos a palavra. E muita gente faz isso. Como você viu semana passada, ela se torna algo até insuportável, porque ela é constrangedora. E assim, quando a gente rejeita, nós damos espaço para impurezas que querem dominar as nossas mentes e fazer o quê? Nos afastar de Deus. Aqui está o momento do Evangelho. Você compreende isso? Isso é muito importante. Então, queridos, o que não falta nesse mundo são poderes. Não se engane. A Bíblia chama isso de potestades. Potestades. E o que não falta são essas tais querendo prejudicar o quê? Que a gente ganhe na Mega Sena, que a gente compre o carro. Não. Tudo que que eles querem é nos afastar, é impedir, prejudicar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Fica esperto com o que ou quem quer atrapalhar o teu relacionamento com os teus irmãos e as tuas irmãs. Fica esperto. Por isso o Evangelho precisa nos direcionar, e é o que ele vai fazer nessa manhã, está fazendo em nome de Jesus. Numa sociedade em que nós crescemos, ouvindo que o importante nessa vida é ter e não ser, tudo que importa neste mundo, o que vale é o que você tem e não o que você é. Aliás, hoje em dia, quem tem as maiores fortunas é quem não é porcaria nenhuma. Né? O cara tem uma fortuna, ele é o quê? Ele é nada, não escreveu nada, não fez nada, não produziu nada, não ajudou ninguém, ele não fez nada por ninguém, não melhorou a vida de ninguém, mas ele é rico. Que lindo. Ele tem milhões de seguidores. E eu pergunto, mas ele fez o quê? Nada, grande porcaria. Vale o que você tem, não o que você é. Eu quero que você fique atento. Fica muito comum a gente ver pessoas se perdendo de si mesmos só para conseguir ter o que ele quer. Esse é o mundo. Nesse mundo as pessoas são medidas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Dentro desse contexto, a ganância faz as pessoas começarem a mentir, a falar mal dos outros, a pisar nas outras pessoas. Para quê? Para conseguir o que elas desejam, porque elas precisam ter. Eu quero dizer para você o que é isso. São poderes que querem nos afastar do único que é suficiente, nos afastar do único que dá conta de nos preencher e, sobretudo, nos afastar das pessoas. São potestades que você precisa estar atento em nome de Jesus. Então, a nossa sociedade está tão focada no capital, as pessoas acabam se tornando escravos do dinheiro, escravos do trabalho. Por exemplo, é muito comum você ouvir hoje em dia, porque é o que a gente mais ouve, eu não tenho tempo para nada, né? Não tenho tempo para mais nada. Como é que vai ter tempo para Deus, então, se você não tem tempo para nada? Quando o ser humano se torna escravo do trabalho, quem sofre mais é a família, né? Por quê? Porque a pessoa vai ser ausente, não tem jeito, ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo para a família, ela vai ser ausente. Essa família não vai ter um pai, não vai ter uma mãe, não vai ter uma esposa, não vai ter um esposo. Essa casa não vai ter Deus. Por quê? Não tem tempo para ele. Tem tempo para orar lá em casa? Não tem. Tem tempo para a gente buscar o Senhor, ler a palavra? Não tem. Essa casa não conta com o Senhor. A formação dos filhos nessa família aí vai ser entregue na mão de terceiros, ela vai ser terceirizada, e tudo isso demonstra
o projeto maligno que mais o diabo quer. O quê? Dividir as pessoas dentro do seu próprio lar. Divisão. Nesse contexto que ninguém tem tempo para ninguém, cadê tempo para Deus? Tem tempo? Não, não tem. O que é tudo isso? Impureza. Tudo que nos afasta do nosso Deus e das pessoas que nós mais amamos. O nome disso é impureza. E eu quero que você tome conta disso em nome de Jesus. Desequilíbrio e impureza. Observe que a sociedade em que nós vivemos, muitas pessoas se perdem em si mesmas e se afastam de Deus, e as impurezas tomam conta, e às vezes você vê pessoas desesperadas, loucas para se livrar desse poder maligno. Cada vez mais a gente percebe quantas pessoas estão se apegando a crenças, e aquelas crenças se tornam o seu Deus, aquelas coisas, vira Deus. Acredita que, por exemplo, você tem uma simpatia lá, né? Bota não sei o que embaixo de não sei quanto lá, que isso vai resolver. A gente faz um negócio aqui que você vai reconquistar o amor que você perdeu. Traga o seu amor de volta, não sei quanto tempo aí, beleza? As pessoas acreditam que vai resolver os conflitos da sua família buscando um não sei o quê. A gente acha que o horóscopo vai mostrar o nosso futuro, vai nos dar uma previsão, vai nos orientar. Meus irmãos, as pessoas fazem amuletos, fitinha. Isso se torna o seu Deus protetor, isso toma o lugar de Deus. E querido, presta atenção aqui. Sempre que o ser humano coloca a sua confiança em algo além de Deus, nós já lemos aqui, além de Deus, ele está se afastando do Deus verdadeiro e passa a viver possuído por espíritos impuros. Você entende isso, sim ou não? Impuros. É o que está sendo repreendido aqui hoje. E eu pergunto, queridos, até quando o ser humano vai se enganar? Até quando é que nós vamos receber a palavra de Deus, entender que o único que pode dar conta de tudo na nossa vida se chama Jesus Cristo? Eu fico me perguntando, somente Jesus Cristo tem o poder de repreender qualquer espírito indevido na nossa vida, qualquer potestade, qualquer poder que queira nos isolar e nos tornar impuros, afastados do nosso Deus. Só Ele pode. Evangelho para você. E eu quero que você tome posse disso. Somente Jesus tem o poder de repreender tudo que quer nos levar e nos tirar dessa presença de Deus, nos tirar de perto de Deus. E Ele veio exatamente para restabelecer a nossa comunhão com Ele. Só Ele pode, em nome de Jesus, amém? Esquece o resto. Quando você vem para a igreja e você ouve os ensinamentos de Jesus, você aprende sobre o quê? O verdadeiro sentido da tua vida. Sobre o que você tem que fazer. Sobre as razões pelo qual você vive, sim ou não? Não é isso que você ouve aqui? Só que as palavras de Jesus incomodam os poderes impuros deste mundo e elas podem nos libertar daquilo que quer nos dominar. Para quê? Para nos afastar do nosso Deus. É ela, é a palavra. E eu quero que você tome posse disso. A palavra de Jesus tem o poder de transformar nossas vidas, de nos libertar dos poderes que ameaçam a nossa liberdade. E é importante demais isso. No evangelho de hoje, a autoridade da palavra de Jesus era clara, ela era profunda, não tinha dúvidas, e por isso ela tocava não só a mente das pessoas, tocava o coração das pessoas, e por isso as pessoas ficavam o quê? Maravilhados diante dela. E eu fico com saudade disso. Quando é que as pessoas conseguem se maravilhar diante da palavra de Deus? Cadê a unção do povo que se maravilha diante da palavra de Deus? Tem quem se maravilha aqui diante da palavra de Deus? É muito importante isso, você não tem noção como a gente tem que se relacionar com essa palavra de uma forma diferente. Aliás, esse embate de hoje, porque é aí que está a grande questão da nossa vida, é aqui que está, porque quando isso acontece, quando nós permitimos que as palavras de Jesus atinjam o mais profundo da nossa vida, as águas se dividem, o mar se abre, e aí, o que é luz, brilha, aparece como luz, e o que são trevas, tem que se revelar como trevas. Um divisor de águas. O que está acontecendo aqui nessa igreja em que Jesus pregava? O que foi feito para ser luz, se purifica e ilumina e traz maravilhamento para todo mundo. Mas na mesma medida, foi impossível para aquele homem possesso ficar oculto, escondido nas trevas diante da palavra de Jesus. A palavra de Deus forçou a manifestação maligna. Presta atenção nisso. Jesus não foi atrás das pessoas no culto, gritando. Hoje, lá na nossa sede, na hora tal, vai lá porque nós vamos revelar espíritos malignos, vamos expulsar algumas igrejas por aí. Tem igreja que adora falar de inimigo, né? Tem pastor que adora ficar falando do demônio para meter medo nas pessoas. Não, Jesus fez o quê? Ele simplesmente pregou e ensinou com serenidade. E veja, a palavra de Deus foi suficiente para que os espíritos se dividissem. O que o espírito que é santo, que quer aproximar, e o que é impuro, que quer afastar. E esse que quer afastar tem que se calar.
diante da palavra ministrada. Tem que calar a boca. Jesus não foi ali fazer encenação nenhuma. Jesus não deu espetáculo. Diante dos gritos, que tudo que queria era chamar a atenção de todo mundo, por isso que grita. Presta atenção aqui. Não é à toa, lógico, porque a intenção da gritaria é desviar a atenção do quê? Da palavra que liberta. Por isso que grita, por isso que dá espetáculo. É desviar a atenção da palavra. Ele apenas fez o quê? Repreendeu e falou: se cala, sai daqui. Cala a boca e sai daqui. E isso bastou para que houvesse libertação para todo mundo e para aquele homem também, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus não libertou aquele homem com a intenção de aparecer, para que as pessoas achem, agora esse homem tem poder sobre forças ocultas. Não, nada disso. Presta atenção, esse tipo de coisa só atrai fama, só alimenta a vaidade. E Jesus não tem nada com esse negócio de vaidade. Jesus não quer fama. Aliás, ele rejeitou as ofertas de Satanás no deserto, como você viu há 2 domingos. Ele rejeitou. Por quê? Porque Lucas deixou muito claro. Jesus rejeita as seduções diabólicas, porque as seduções eram para colocar ele no centro das atenções de todo mundo, vaidosamente. E quando ele fosse centro das atenções, Deus, o reino de Deus, os planos do Pai tinham saído fora. E ele rejeita isso, ele repreende isso. Jesus não se deixa seduzir por demônio, ele faz calar demônios e toda impureza, tudo que quer dividir, tem que cair por terra em nome de Jesus, diante do milagre que só ele pode fazer. Por quê? Porque ele é o santo de Deus. Esse é o teu Deus, esse é o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia a ciência diz que esse negócio que tem na Bíblia aqui, que Jesus fazia os exorcismos, é porque naquele tempo as pessoas não tinham conhecimento científico. Eles dizem porque antes as pessoas achavam que tudo era demônio. Mas demônio não existe. Isso era transtorno mental. E por mais que eu entenda que algumas passagens na Bíblia demonstram alguns transtornos, algumas epilepsias, eu entendo isso. Por mais que isso, eu queria dizer para você, dizer que não existem possessões demoníacas, eu acho que é um pouco demais. Depois de tudo que eu li da palavra de Deus, depois de tudo que eu presenciei nessa minha vida, uma coisa para mim é certa. Presta atenção aqui. Assim como há o Espírito Santo de Deus, isso eu queria dizer para você, existe um Espírito que é o Espírito da verdade. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas assim como há um Espírito Santo, há também existem espíritos de impureza, espíritos de maldade, espírito de quem não é santo, de mentira, de cobiça, de morte, de injustiça, de enfermidades. Me desculpem, mas ou eu creio no mundo espiritual ou eu não creio. E eu não posso dizer que eu não creio no Espírito Santo. Porque ele é o que guia os meus dias. Eu vejo o Espírito Santo agindo, eu vejo a vida como real. Assim como existe um espírito que é santo, existem espíritos impuros. Recebe a palavra de Deus. E tudo que esses espíritos desejam é impedir a santidade, impedir que você se aproxime do seu Senhor de novo. Observa isso onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, aonde você estiver. Todas essas forças impuras estão aí presentes neste mundo e tudo que elas se desejam é te afastar do teu Senhor. E por isso nós precisamos aprender a repreendê-las em nome de Jesus. Nós precisamos. Longe de Deus, o que sobra não é bom, meu irmão. Você sabe o que é a vida sem Deus, não sabe? Levanta a mão aqui quem sabe o que é a vida sem Deus. Não é bom, é bom? Só nós sabemos. Sem o Senhor, nós nos desumanizamos. Sem o Senhor, nós fazemos coisas que envergonham. Envergonham o maior dos pecadores. Você quer aprender a repreender os espíritos impuros da tua vida? Eu quero que o Senhor tome posse disso aqui, desse momento do Evangelho. Então você precisa se perguntar aí dentro do teu coração, o que é necessário para repreender toda impureza que quer me afastar do meu Senhor? Eu preciso aprender com isso. Eu preciso. Você precisa ser o que Deus fez você para ser. Nós precisamos, ponto, mais nada. Se você for o que o Senhor te fez para ser, se você não adulterar, sem conversa, sem mentira, sem desculpa, sem querer demonstrar uma santarrice para os outros, porque pega o microfone e já engrossa a voz. Irmãos, glória a Deus. Sem isso. Esquece esse negócio. Sem querer. Se você for essa coisa que Deus te fez para fazer, haverá o quê? O Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo vai ter santidade. E onde tem tudo isso, tem a presença dele na tua vida, amém? Então eu quero que você tome posse, porque nós chegamos naquele momento, chato para burro, de conselhos. Se conselho fosse bom, ninguém dava, irmão. Então é de graça, então as pessoas dão, porque é ruim. É chato, mas
precisa ter santidade. É chato, mas precisa ter presença de Deus. Então nós temos que entender o que é necessário para que a presença dele seja aonde eu estiver. Aonde eu estiver, onde é que eu estou? Eu estou no trabalho, está lá o Senhor comigo. Onde eu estou? Estou na academia, eu estou no mercado, eu estou na igreja. Onde eu estou? O Senhor está aqui comigo, a presença dele é comigo. Porque aqui tem santidade em nome de Jesus, amém? Então eu vou dar para você 3 conselhos, viu? Não cansa, só 3. 3 conselhos, que é muito importante, que você precisa fazer. Meu irmão, minha irmã, sem isso, a presença de Deus é difícil. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que estar na igreja. Você tem que estar na casa de oração. Você tem que estar no lugar de comunhão com o Espírito que é santo e com o povo que quer ser o que Deus fez ele para ser. É lá que você tem que estar. Lá é o teu lugar. Você está dizendo isso por quê, pastor? Veja a constatação do Evangelho, como isso é muito forte. Porque tinha algo que Jesus não abria mão. A Bíblia diz, era o costume dele, era o quê? Estar congregado com o povo de Deus dentro da igreja. Tem culto? É lá que eu estou. Isso é Jesus. Nas viagens ele estava nas sinagogas. Em Jerusalém ele estava ensinando aonde? No templo. O Senhor não abria mão de estar na igreja. Por quê? Porque lá é o meu e lá é o teu lugar. Porque lá é o lugar daqueles que repreendem mal. Lá é o lugar daqueles que se aproximam de Deus. Desculpa. Jesus nunca falou mal do templo. Jesus nunca falou mal da sinagoga, nem da igreja. Jesus falou e muito mal do que as pessoas estavam fazendo com a igreja. Isso ele falou e falou pesado. Do que as pessoas estavam fazendo com a igreja. Mas ele não falou mal da igreja. Por quê? Porque a igreja é a obra do Espírito Santo de Deus que nos ama. Onde ele vem para derramar santidade na vida das pessoas. Para que elas possam se aproximar de Deus de novo. Como? Repreendendo qualquer espírito impuro que quer nos tirar da presença dele. Aonde? Igreja. É aqui que você aprende. Mas Deus é comigo só na igreja? Não, Deus é com você quando você está dormindo lá e roncando alto. Onde você estiver, mas tem um lugar que você vai para tomar posse dessa autoridade, desse poder e aprender, que é na igreja. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar, e nós precisamos estar na igreja. Desculpa, isso aqui não é brincadeira de domingo no parque para tomar dinheiro das pessoas, isso não existe. Nós temos que estar na igreja, porque lá é o lugar que o Senhor preparou para falar contigo, para te ensinar a viver, para te santificar, para você se aproximar do Senhor, porque na presença dEle não tem poder impuro sobre a tua vida, só tem Deus, e Ele tem que calar a boca. Nós temos que tomar posse. Lucas diz que Jesus tinha o costume de estar na igreja, na sua cidade ele estava na igreja, desce para Cafarnaum, foi para onde? Para a igreja, pregando. E alguém poderia dizer, pastor, mas o demônio também estava na igreja. E eu falo para você, é verdade. É verdade. Exatamente onde ele estava, na igreja. Mas você sabe por quê? Sabe por quê? Porque demônio sabe que é lá na igreja que está o caminho da tua vitória. É por isso que é lá que ele vai. Ele sabe que é lá que está a tua libertação. É por isso que é lá que ele vai agir. E vai agir forte. Às vezes as pessoas não entendem, não, mas foi porque a igreja, o irmão está falando mal de mim. Tá mesmo. Aliás, tem que falar mesmo. É para você decidir o que você quer da sua vida. Você está lá para adorar irmão ou para adorar Deus? A decisão de quem que é? É do Espírito Santo, não é minha. Eu quero viver em santidade ou eu quero viver em pureza, dando ouvido ao que eu não devo. Ele sabe que é na igreja que está o caminho que te reconcilia com Deus. Você acha que ele vai agir aonde? O demônio estava na igreja, ele continua agindo dentro da igreja, querendo separar você. Mas nunca se esqueça que na mesma igreja, naquele lugar, tem alguém que pode fazer qualquer potestade calar a boca na tua vida e sair da tua vida rapidinho. Está onde? Na igreja. Onde é que está o Espírito que é santo te ensinando e repreendendo o mal? Aqui estava na igreja e na tua também. Por isso nós não podemos abrir mão. Estar na igreja era um hábito do Senhor e hoje em dia nós estamos tentando inventar um negócio que chama evangélico que não precisa de igreja. Porque o número no IBGE, vai sair IBGE de novo, em 2010 eu acompanhei bem, o número de religiões que mais cresceram no perfil, né, na paleta de religiosos no mundo e no Brasil, são os tal dos evangélicos sem religião. Que diabo que é um evangélico sem religião? É um evangélico sem igreja. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não vou na igreja. Estão tentando inventar esse povo aí que diz que não precisa de igreja. Me desculpa quem acredita nisso. Eu já vi pastor dizendo que não precisa. Mas para mim, sem igreja só sobra eu. E junto comigo, sabe o que sobra? Uma corda de demônio falando na minha orelha. Desculpa. Sem igreja só sobra a terrível impureza do individualismo, de um poder que quer me afastar de Deus e das pessoas que eu mais amo. Individualismo. Isso é impureza.
Sem igreja, nós temos que tomar posse disso. O que sobra sou eu, as minhas vontades, e uma impureza chamada altivez, que fica dizendo no meu cangote aqui que eu sou melhor do que os outros. Onde é que você aprende a ser igual a todo mundo? Aonde? No jogo do Corinthians? Então vamos todo mundo para lá, domingo que vem. Na internet? No Instagram? Sem igreja, o que sobra são espíritos de impureza, por exemplo, dessa impureza chamada arrogância, que me afasta do meu Deus e das pessoas que eu mais amo. Sem igreja eu não consigo fazer algo mais precioso da minha vida, que é partilhar a minha vida com quem necessita. Sem igreja eu não oferto, eu não dou meu dízimo, eu não ajudo ninguém, porque eu me rendo às impurezas das minhas próprias necessidades, da minha ganância. Você viu ali o videozinho antes de começar o culto? Aquilo impede a impureza na tua vida. Aquilo te coloca diante do teu Deus. Aquilo é santo. Se conselho serviço para alguma coisa, eu sei que não serve, mas eu dou porque eu sou besta mesmo. Quer um conselho? Vai para a igreja. Vai. Não abre mão disso não. Jesus não abria. Não fica em casa achando que esse negócio que você assiste no teu celular ou na sua TV é igreja, porque não é. Desculpa, eu acho maravilhoso poder contar com a internet. Saber que nós estamos sendo filmados aqui e a minha sogra lá em Peruíbe está assistindo, a Célia, né? Isso tem feito a diferença enorme na vida dela. Eu acho isso maravilhoso. A Derlina, tantas pessoas. Eu acho isso maravilhoso. É lindo essa possibilidade das pessoas ouvirem a palavra. Eu louvo a Deus por isso. Mas, querido, igreja é muito mais do que internet. É muito mais. É muito. Você não tem noção. Eu estava ali sentado com a minha esposa, vendo aquele vídeo ali, vendo as pessoas testemunharem, vendo aqui as pessoas vindo, a simplicidade, o outro, não sei o quê, os louvores. E eu falei, Lê, é um organismo, tem tanta vida aqui, né? Tem tanta vida, tem tanta coisa acontecendo, mais do que um vídeo na internet. Tem vida aqui, é um povo vivo, é uma igreja ativa, é uma igreja que interfere. Eu vejo aquelas pessoas recebendo aquela ajuda, uma casa construída, porque as crianças estavam dormindo no esgoto e não vão mais dormir, porque tem um povo que, isso é igreja, não vai dormir no esgoto, porque tem Deus, e não tem espírito de nada aí que vai impedir o Senhor de ser Deus e trazer a santidade, não vai. Então vai para a igreja, porque lá tem espíritos que querem te separar de teu Deus, tem, ou como tem. E eles estão lá, sabe por quê? Porque eles sabem que lá tem um espírito que é santo, que quer te reconciliar com ele. Então você tem que escolher o que você quer, e você tem que tomar posse, que ele quer te ajudar a vencer toda a força maligna, fazendo o quê? Ministrando uma palavra que tem toda a autoridade e poder, e ela vai fazer cair por terra todo o mal na tua vida, em nome de Jesus, amém? Tome posse disso, não trate isso de qualquer jeito. Mas o segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã, porque nós não podemos nos render a isso, nós não podemos nos render a esse padrão de igreja, esse padrão de mundo, é que você tem que ser coerente com aquilo que você ouve, que você prega e que você vive. Você tem que ser coerente com o que você ouve, o que você faz e o que você vive. O que você fala e o que você vive. A segunda questão aqui desse conselho nessa manhã, porque eu estou olhando para Jesus Cristo, e eu queria dizer para você, Ele nos ensina como é que nós podemos ter a presença de Deus na nossa vida o tempo todo, porque Jesus Cristo, assim, o Espírito Santo de Deus veio sobre Ele, e caminhou com Ele até aquela cruz, e quando foi para o céu estava com Ele, e depois Ele soprou o mesmo Espírito, porque o Espírito, a presença de Deus era com Ele, e precisa ser o tempo todo, e nós temos que ser como Ele era, nós temos que ser o que Deus nos fez para ser, nós não podemos admitir adulterações, misturas. E se tem uma coisa que Jesus era, e era muito, era ser coerente com o que Ele falava, com o que Ele ensinava, com o que Ele fazia, com o que Ele vivia. Essa coerência de Jesus. O Evangelho aqui, de hoje, ensina que as pessoas estavam maravilhadas diante das palavras dEle. Mas não só, porque ficaram mais maravilhadas, mais ainda depois do que Ele fez, depois das suas ações. Porque Ele não só falava, Ele ia lá e curava o paralítico, Ele curava, né? Milagre não é um negócio que está aí para acontecer toda hora que você ora. Milagre é algo que serve para revelar o tamanho do Jesus que você serve. Mas as pessoas se maravilhavam diante de ação, e sabe o que significa? Que Jesus não admitia ser outra coisa além do que Deus fez Ele para ser. Ele era coerente com o que Ele pregava, entre o que Ele vivia e a missão que o Pai tinha dado para Ele cumprir. Ele era coerente. Ele não abria mão disso. Não era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Ele não falava uma coisa e fazia outra. É a acusação com os fariseus, né? Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Não, para Jesus, Deus não era só uma palavra na sua boca, como era para os outros. E por isso, para nós, Deus tem que ser alguma coisa para muito além das nossas palavras. Reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo de Deus,
da boca para fora, até o demônio reconheceu, percebeu ou não? Até o demônio. Mas esse tipo de coisa não serve. Falar é mole. Falar, a gente fala, né? Falar é fácil. Por isso, quando nós estamos na presença dele, quando ele está falando, não dá para a gente ficar indiferente com as palavras dele. Isso é um negócio que me... Outro dia eu falei assim, se tem uma profissão que só fala, mas ninguém escuta, é pastor, né? Porque o povo não escuta pastor, né? Então eu já passei dessa, tá? Essa aí não me mata mais. Nós não podemos, não dá para focar nas coisas que querem desviar a nossa atenção. Não dá. Porque é tudo que o demônio queria naquela igreja. Jesus falava com autoridade, porque se ele falasse também sem autoridade, ninguém ia ouvir. Falava com autoridade, e a autoridade é fundamental, porque para as pessoas receberem uma notícia tão nova, uma novidade, precisava ter autoridade. Falar com autoridade é muito mais do que falar com palavras, mas é falar com ações, é mostrar que vive aquilo que falou, Jesus Cristo. E eu fico triste quando eu vejo alguém que não se rende à palavra. Por quê? Porque está disperso. Eu fico triste. Isso é coisa para adolescente? É, mas não só eles. Eu fico triste, porque diante da palavra, quer querendo ou não, se a gente não se rende, a gente está rejeitando. E quando você rejeita as palavras dele, você está rejeitando quem? A ele. Isso é muito sério. E aí você vai viver sem a presença dele. Porque eu não sei se a igreja constrói. Você entende a importância da palavra que Deus preparou? Ela tem autoridade, ela tem poder de fazer calar qualquer demônio na tua vida. Toma posse disso em nome de Jesus. O Espírito que é santo é lá na igreja, o nosso lugar, que ele vai nos aproximar do nosso Criador, e ele está lá e está nos chamando para ir lá com ele, porque juntos, quando nós estivermos, nós vamos ter que ser coerentes, e aquilo que nós ouvimos, nós vamos viver. Entende aqui o que repreende todo o mal, o que nos aproxima do Senhor, o que nos faz ser santos? O que afasta toda impureza, essa coerência. E com isso nós vamos ter o quê? Autoridade, meus irmãos. E eu queria dizer para você, o Senhor conta com uma igreja que tem autoridade. Que autoridade, pastor? Quando você estiver lá na tua casa, você vai abrir a tua boca e você vai falar, e não é você que vai falar, mas da tua boca vão sair palavras daquele que é santo, e por isso todo o mal vai ter que se calar na tua casa, porque o Senhor vai se fazer presente na tua vida em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Aonde você estiver, eu vou abrir a minha boca com autoridade e através da minha boca falará aquele que é santo. E aí o mal vai calar a boca em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas como que tudo começa, acaba? Terceiro e último conselho. Para que isso seja uma verdade, para que não haja distorções, para que não haja impurezas, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos saber quem é Jesus Cristo para nós de verdade. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você? Esse é o último conselho que eu tenho que te dar a partir desse dia aqui, desse culto na vida do nosso Salvador. E para que a gente tenha a presença santa dele em nossas vidas, nós vamos saber quem ele é para nós. Não é quem ele é para o vizinho. Não é quem ele é por irmão, para os outros, para o pastor. Quem ele é? Quem é Jesus Cristo na minha vida? Tem coisas em você que são construções pessoais, nunca individual, nunca. Não existe nada individual que agrada ao Senhor. Mas tem construções de Deus na tua vida que são pessoais. O que Deus constrói na vida do Vitinho, não constrói na vida da Bia, pessoalmente falando. E você precisa se perguntar, quem é Jesus Cristo na minha vida? E eu digo isso para vocês, sabe por quê? Porque hoje em dia tem tanta gente dizendo tanta coisa de Jesus que ele não é, que às vezes eu fico confuso. Fala tanta coisa sobre Jesus Cristo que Jesus não é, que às vezes causa um negócio. E por isso é fundamental que você construa dentro do teu coração quem é Jesus para você. Você tem que saber quem ele é. Na igreja de Cafarnaum, o demônio sabia muito bem quem ele é. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir. Nós sabemos quem tu és. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Eu sei quem tu és. Nós vivemos um tempo confuso, cheio de impurezas, que nos impede de nos achegar ao Senhor, e tudo porque as pessoas não sabem quem é Jesus de Nazaré. A gente fala que ele vai não sei o quê, que ele não sei o quê, a gente não sabe, nós temos que saber, em nome de Jesus. O demônio sabe, mas nós vivemos um tempo tão estranho, que as pessoas vão para a igreja, e lá estão fixadas em espíritos estranhos.
dentro da igreja, espíritos impuros, em coisas que nos deformam, em coisas que mexem nessa imagem, que nos faz ser o que Deus não nos fez para ser, dentro da igreja. Querido, a gente está na igreja pensando só em nós mesmos, no nosso problema, está deformado. Isso não é Cristo. Deus não te fez para isso, Deus não te salvou para isso. Tem algumas igrejas que adoram esse negócio de repreender demônio, né? Já viu? Fica dizendo que o diabo preparou uma macumba na vida da irmã. Ah, irmã, vigia, tem que fazer 70 semanas de jejum, porque tem uma macumba contra você. Que macumba? Vai para o inferno. Quem está preocupado com macumba dentro da igreja do Senhor, onde está o Espírito que é santo, que tem todo o poder de calar qualquer macumba, qualquer galinha? Pelo amor de Deus. Mas tem gente por aí preocupada com isso. Exorcizar capeta com o microfone da igreja no altar. Meu Deus, eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para dar espetáculo para o demônio. Isso não existe. Querido, nós estamos aqui para estar focados em impurezas que nos afastem do nosso Deus. Nós estamos aqui nesse lugar para saber quem é Jesus Cristo de Nazaré em nossa vida. Para isso que você veio aqui hoje. E por saber, você se reconciliar e se encontrar com o Senhor em todo o tempo onde você estiver na tua vida. O Senhor te fortalece aqui para você ir lá viver, porque aqui você vem quantas horas por semana? Você vem aqui viver 3 horas, 2, 1, e viver 170 e tantas lá? Você se fortalece aqui porque você vem aqui saber quem é Jesus Cristo e todo o poder e autoridade que há nas palavras de Jesus Cristo, e você sai daqui cheio da palavra para repreender qualquer mal nas 170 horas que você vai viver lá fora, na tua casa, no teu trabalho. É isso que acontece nos teus enfrentamentos, no trânsito, fazer calar qualquer capeta. É isso que acontece. E às vezes está focado. Uma coisa que crente às vezes não entende é que Deus não quer se fazer conhecido pela boca de inimigo nenhum. O que o diabo pode fazer de falar de Deus para você? O diabo tem alguma coisa para te ensinar de Jesus Cristo? Em vidas que tem o Espírito Santo, não tem espaço para o diabo falar. Ele tem que calar a boca. Me mostra na Bíblia um lugar em que Jesus trocou um lero com o demônio. Era assim, sai daqui, cala sua boca, você não tem que falar. Onde ele está, ele não fala. E na tua vida ele vai calar em nome de Jesus. Jesus quer ser confessado, testemunhado pela tua boca, por meio da igreja dele neste mundo, como já foi dito aqui hoje. Você é essa boca santa que abre para glorificar e testemunhar e mostrar quem é Jesus. É assim que ele continua se fazendo presente na vida das pessoas, através de você, através de mim. Então aqui tem que ter o quê? Santidade. Aqui tem que ter o que é santo. Como igreja de Cristo, nós vivemos o Evangelho e ele é uma coisa concreta na minha vida e na vida de todo mundo que está do meu lado. Isso é Evangelho, isso é Jesus Cristo. E Jesus é a cura para o mundo enfermo, o mundo que está distante do único que pode curar. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que nos sara. Você crê nisso? Ele é o que nos aproxima dessa possibilidade de cura. E quando eu vejo a Débora aqui testemunhando e tantas pessoas vindo mostrar que Deus cura, é porque Ele é essa única possibilidade que nós temos. O mundo é enfermo, mas Ele pode curar sim. E eu não sei se você já percebeu, como é interessante. Quando Jesus estava, onde Ele chegava, aparecia doente, né? Aparecia cego, leproso. Onde Ele estava, chegava. Onde Jesus estava, apareciam demônios. Por quê? Porque quando o médico chega, a doença tem que ser revelada, senão não cura. Ué, sim ou não? Chegou o médico, chegou quem pode curar, então tem que se manifestar mesmo em nome de Jesus, amém? Portanto, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que Jesus, o Cristo de Deus, possa se manifestar através de cada um de nós, da nossa boca, e possa curar esse mundo, possa curar as pessoas da nossa casa, possa curar as pessoas que estão nesse mundo sofrendo, mas para isso nós temos que ir para a igreja, porque lá é o lugar em que você aprende sobre quem é Jesus de Nazaré. E quando você souber, você vai se render às suas palavras, e a santidade será sobre você, porque o Espírito Santo será sobre você, a presença de Deus será vista na tua vida por todo mundo em nome de Jesus, amém? Isso é um fato. E eu termino reforçando aqui o que o Evangelho já nos falou vastamente, nos ensinou, porque eu quero me render a essa palavra que eu recebi hoje. E sim, existe um Espírito que é santo. Se você acha que o Espírito Santo não existe, desculpa. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Ele é vivo, Ele é real. Tanto que Ele está aqui falando com você nessa manhã, comigo, em nome de Jesus. Ele está te chamando para perto. Esse Espírito é uma realidade. Ele é a manifestação do Senhor no meio da igreja. Ele se manifesta para que nós possamos nos reconciliar, nos aproximar e ter o Senhor perto de nós.
Afinal, Ele é o único que pode fazer alguma coisa pelas nossas vidas. Só Ele, desculpa, é quarta-feira. Ele é o único que pode dar conta de me santificar para que todo mal que reina nesse mundo vai ter que se calar da minha vida e ter que sair daqui. Só Ele. Hoje você entende que Ele está aí, Deus está aí, mas os demônios também estão. Desculpa, mas quem decide a quem tem que ouvir é você, sou eu, somos nós. Não se engane. Aí agora eu sou batizado, agora o diabo não vai falar com... vai. Falou com Jesus, não vai falar com você, por quê? Depois que ele foi batizado, quem foi que falou com ele? O demônio. Quem foi que tentou ele? O demônio. Não se engane. Quem ouve somos nós. E por isso nós podemos ouvir a palavra de Deus. E deixar aqui dentro de você aquela ardência, sabe? Sabe quando você ouve a palavra e começa a sentir um ardor aqui? O teu coração arde. E você fica maravilhado. E a gente recebe e fala, Senhor, eu quero fazer calado, eu tomo posse disso. Ou você pode rejeitar. E você vai começar a ficar dando um espetáculozinho do demônio na tua vida. E tudo que ele quer é te afastar da presença do Senhor e das pessoas que você mais ama. Ele quer causar divisão na tua vida. Ele quer causar divisão com você, com os irmãos da igreja. Não dê ouvido a isso em nome de Jesus, amém? E eu termino chamando a tua atenção aqui, presta atenção aqui. Às vezes você acha que precisa de emprego, de dinheiro, de mais dinheiro, e de um pouco mais de dinheiro, e você quer mais dinheiro, e tudo que o dinheiro pode comprar das coisas. Acho que você acha que precisa. Às vezes você acha que vai precisar namorar, casar, comprar uma bicicleta, comprar um celular novo. Às vezes você acha que você precisa. E está tudo bem. Às vezes você acha que precisa de tanta coisa nessa vida, mas eu preciso que você entenda o que é evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Presta atenção. A única coisa que você realmente precisa, aliás, da qual depende todas as outras, é da presença dele do teu lado. Aqui você precisa nessa vida buscar uma única coisa. Jesus falou isso, uma única coisa, porque todo o resto lhe será acrescentado. O quê? A presença dele na tua vida o tempo todo. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você toma posse disso, porque é a presença de Deus que pode todas as coisas na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É a presença de Deus que pode mudar tudo, e por isso não seja ludibriado por impurezas, por coisas que querem dizer que você é algo que Deus não te fez para ser, porque você não é. Você não é isso aí que você está achando porque você ouviu na internet, porque a sua amiga te disse, seu amigo te disse. Você é o que o Senhor te fez para ser. Você é o que Deus disse, é o que a palavra de Deus disse para você. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, santificada para glorificar o nome de Deus nesse tempo. Isso sou eu. E todo o resto vai calar a boca e vai cair por terra, em nome de Jesus, sob a autoridade da palavra que eu ouvi lá domingo, vai cair por terra, porque eu sou aquilo que o Senhor me fez para ser, e eu serei, em nome de Jesus, amém? Então não receba e diga, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, e eu quero ser o que o Senhor me fez para ser, não tem impureza aqui não, porque eu sou santa em nome de Jesus, amém? E se você aceita, pode aplaudir Ele, porque Ele é bom, e Ele veio hoje aqui, e fica de pé.